Hoje nós vamos tratar sobre peso e equilíbrio. Peso e equilíbrio, pessoal, é assim, né? O conceito é muito simples, vocês vão ver que tem muito conceito simples, né? Mas a aplicação desses conceitos são um pouco mais abstratas, tá? Por isso, depois eu vou passar para vocês também, eu coloquei só na eletrônica aqui, né? Porque eu dou aula de manhã na eletrônica, então eu coloco lá primeiro. Por isso que vocês vão ver aqui, ó, no Moodle, em peso e equilíbrio, nós vamos ter os slides, a aula síncrona, tá? E depois mais 6 exercícios de exemplo, ok? Peso e equilíbrio, pessoal, é aplicado para muita coisa, tá? Qualquer situação de equilíbrio, a gente aplica as leis de Newton, né? E é o tal do peso e equilíbrio aí, tá? O segredo é treino, é só fazer exercício, não tem outro jeito senão isso, tá? Por isso que eu coloco aqui esse tanto de exercício exemplo, tá? Na aula de agora a gente vai tratar só sobre teoria, né? Os conceitos, ok? Os conceitos. Só que se eu fosse fazer todos os exercícios, né? Todos os exemplos, vocês veem 6 exemplos, é muita coisa. Eu ia pegar a aula do próximo professor. Por isso que eu decidi fazer esses exemplos aí de maneira assíncrona, tá bom? Para vocês assistirem aí na hora que vocês precisarem, tá? Então, ó, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje é a aula 12, tá? Beleza? Nossa, já foram 12 semanas de aula, em 3 meses. Bom, então a partir de agora, pessoal, a gente vai começar a utilizar das 3 leis de Newton para resolver problemas do cotidiano, tá? Vocês vão perceber que nunca que essas 3 leis são aplicadas separadamente, tá? Elas são unificadas, tá? São apresentadas como 3 leis para você entender separadamente cada uma delas para depois entender o todo, ok? Por isso que se separa em 3 leis. Mas você nunca vai achar assim a coisa toda separadinha, tá? Não existe, beleza? Então, primeiramente, nós precisamos definir com detalhe a diferença entre massa e peso, ok? Tem diferença, tá? Segundo o dicionário, massa é a quantidade de matéria sólida, líquida ou gasosa, ok? Então, tá ligada lá a quantidade de átomos que tem, né, no corpo e tudo mais. Massa é isso, quantidade de matéria. Peso, pessoal, nada mais é do que a força exercida sobre um corpo pela ação gravitacional da Terra. Eu coloco da Terra aqui, mas não só da Terra, tá? Sobre a força sobre um corpo, né, pela ação gravitacional de qualquer outra ponto gravitacional do universo, tá? Esse valor aí é dado pelo produto da massa do corpo pela magnitude da aceleração dessa gravidade, ok? Bom, então olha só, ó, a massa de um corpo é algo imutável, tá? Quer dizer, ela não muda, né? E não depende da gravidade, sim da quantidade de matéria contida nesse corpo, tá? Então, se você tem uma massa, né, quantidade de matéria de, sei lá, 40 quilos, essa massa vai ser a mesma em qualquer parte do universo, ok? Agora, o peso vai depender do campo gravitacional que você está inserido. Bom, a gente está aqui na Terra, né? A gravidade da Terra é 9,8... Oi? Qual que é a diferença de massa e peso? É isso que eu estou falando, pô. Massa é quantidade de matéria. E peso é a força que essa massa exerce, né? Por conta da ação da gravidade. Então, o peso é a influência da gravidade sobre a massa? Isso, exatamente. E você tem que pensar no peso, como uma força, tudo bem? Que a gente chama de força-peso. Você já explicou antes. Isso, beleza. Então tá. Então, ó, estamos contextualizados, né? Então, eu coloco até uma imagem aqui. Você não tá gordinho, você só tá no planeta errado, né? Vai lá pra Lua,
que teu peso vai ser menor. Tudo bem? A massa vai continuar a mesma, tá? Mas o peso vai mudar. Bom, então perceba... Tipo assim, que diferença que isso exerceria? Oi? Tipo, uma massa X e um peso Y. Na verdade, a massa vai ser a mesma. A massa sempre vai ser a Sim, mesma. Mas vamos supor assim, ó, Enzo. Vamos pegar uma bola de 1 kg, certo? 1 kg vezes a gravidade aqui na Terra, qual que é o peso dela? A força-peso dela? 10 newton, beleza? Isso. Por quê? Porque a gravidade aqui na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade. Tranquilo? Professor, uma dúvida. Há uma média aritmética Peraí, ou um padrão de peso universal? Peraí. Não, vamos sanar a dúvida do Enzo primeiro. Enzo, você entendeu? Sim, só um exemplo então. A minha força-peso seria o meu peso vezes 10. Não, a tua massa. E o resultado seria... eu confundi os nomes. Tipo, eu tenho 40 quilos. 40 vezes 10 dá 400, então eu tenho 400 newtons de força-peso? Isso. Agora, se você sair daqui e ir para um planeta menos massivo, que tem uma aceleração da gravidade de 2 metros por segundo ao quadrado, qual que vai ser a tua força-peso? 80 newtons. Beleza? Então, massa é diferente de peso. Beleza. Agora, Isaac, vamos lá. Qual que é a tua dúvida? Se existe algum consenso científico, alguma coisa, uma média aritmética para, tipo uma fórmula geral de peso para calcular o peso através da massa e a gravidade? Ou não? A gente sempre vai se aplicar em um determinado contexto, por exemplo, a Terra com 10 de gravidade. Aqui, ó. A aceleração da gravidade, Isaac, ela sempre vai depender da massa do corpo, tá? Nós vamos ver isso lá em gravitação universal, certo? Quando a gente estiver estudando a gravitação universal. Por enquanto, você se atente só ao módulo da gravidade aqui, ó, desse vetor G, tá? O módulo do vetor G é 10 aqui na Terra. A gente arredonda para 10, é 9,81. A gente arredonda para 10. Só que lá na Lua, a Lua não é menos massiva do que a Terra. Se a Lua é menos massiva do que a Terra, quer dizer que o vetor gravidade aqui vai ser diferente. Tá? Ele vai ser menor. Então lá a aceleração da gravidade é menor. Ok? Então a força-peso lá vai ser menor. Perfeito, professor. Entendeu? Muito obrigado. De nada. Perfeito. Professor, tu tá errado falar que eu peso 40 quilos? Fisicamente falando, pra gente aqui é errado. A sua massa é 40 quilos. Só que é isso, valeu. Beleza? É errado, tá? A gente vai chamar de peso aqui. Na verdade, a gente vai chamar de força-peso, né? Não só peso. Força-peso é a massa sob a ação da gravidade. Tranquilo? Beleza aí, pessoal? Deixa eu ver se alguém Então, a balança não calcula entre aspas do peso, calcula a sua massa, certo? Ela vai calcular a sua massa. A balança lá calcula a sua massa. Perfeito. Tudo bem? Beleza. Então tá. Pois é, Adriano, você viu? Então tá, ó. Força-peso. Tá contextualizado? Ela deriva, pessoal, lá da segunda lei de Newton, tá? Que uma força resultante é igual a massa vezes uma aceleração. Tá? Força-peso é isso. A única diferença é que esse vetor gravidade aqui, né, o G, ele sempre vai ser 10. Pra gente aqui, né, nos nossos cálculos, sempre vai ser 10. Enquanto essa aceleração aqui, né, pode mudar e tudo mais. Bom, agora, ó, a gente vai estudar mesmo o equilíbrio dos corpos. A gente vinha falando, né, da semana retrasada, passada, a gente vinha falando sobre equilíbrio dos corpos. Agora a gente vai fazer realmente conta com isso daqui, tá? Então, quando a gente fala de equilíbrio, a gente acaba por desprezar as dimensões de um corpo, tá? A gente acaba por desprezar as dimensões do corpo. A gente não está muito preocupado no tamanho do corpo. A gente só está preocupado com a massa dele e transforma ele em um ponto material. Lembram lá de ponto material e ponto referencial? Ponto material era aquele pontinho que tinha uma massa lá, tal, né, a massa dele, ok? E não me interessava tanto as dimensões. O ponto
referencial, aí já me interessava, né, o tamanho dele, certo? Nesse caso, como eu disse, né, não vai interessar muito as dimensões do corpo. Então a gente adota ele como um ponto material, tá? Então se a gente pensar... Oi? Só para saber se eu estou certo. O ponto material seria, por exemplo, desenhar uma linha e um ponto para simbolizar um carro no plano cartesiano. E o ponto referencial seria desenhar o próprio carro, dizendo tipo, quanto ele pesa, quão grande ele é, etc. Essas coisas? Exatamente, isso. Ponto referencial, você tem que dar as dimensões do corpo. O ponto material, não. Você só fala que ele é um corpo. Ah, um corpo. E aí você trata ele como sendo um pontinho. Beleza? Entendi, valeu. Tá. Então, ó, se a gente pensar na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia lá, pessoal, a gente pode concluir que um corpo vai estar em equilíbrio quando ele consegue se manter parado ou em movimento retilíneo uniforme, porque a somatória das forças que estão sendo exercidas sobre eles, sobre esse corpo, né, são nulas, ok? Então, ó, olhando para o caso dessa bolinha aqui, ó, essa bolinha verde que está em cima está no chão, tá? Se a gente for parar para analisar o eixo Y aqui, ó, a gente vai ter uma força-peso atuando para baixo por conta da força da gravidade, né? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade. E como força de reação, a gente tem uma força normal aqui atuando sobre esse corpo, tá? Do mesmo jeito, a gente tem uma força, a gente não consegue imaginar essas forças aqui, né? Mas a gente pode imaginar uma força de atrito, né, que está sendo exercida sobre esse corpo, e para ele ficar em equilíbrio, tem que ter uma outra força sendo exercida no sentido contrário. Tá? Deste modo, se a gente analisar a componente Y e a componente X, a gente vai perceber que esse corpo em equilíbrio, a somatória das forças que agem no eixo X, que é na horizontal, tem que ser igual a zero, e a somatória das forças que agem no eixo Y também tem que ser igual a zero. Tá? No eixo X, eu vou ter a força positiva menos a força negativa. E no eixo Y, eu vou ter a força normal para cima sendo positiva e a força peso para baixo sendo negativa. Tudo bem, pessoal? Nessa premissa, só pensando no vento, né, professor? Quando a partícula está parada é porque não tem nenhuma força agindo sobre ela. Se tem um vento vindo em determinada direção, vai exercer uma força maior sobre um dos pontos do eixo X e vai movimentar aquele determinado objeto, por exemplo, se tratando de uma bolinha. Exatamente. Então, Isaac, mas é errado a gente falar que não tem nenhuma força agindo sobre o corpo. Porque tem. A força da gravidade está sempre lá, cara. A gente não pode falar que não tem nenhuma força agindo sobre o corpo. É erradíssimo a gente falar isso. Porque se um corpo está sob a ação da gravidade, aqui na Terra, pô, cara, então a gente tem o vetor força-peso aqui, ó, tá atuando. E se ele está em cima do chão aqui ou em cima de uma mesa, tem uma força de reação. Certo? Se tiver uma bola no espaço com 5 kg de massa, a gravidade é zero, então a força peso é zero também, né? Uhum. Não tem um vetor força atuando sobre ele, né? Se não tem uma aceleração da gravidade, ele vai se movimentar? Não. Vai ficar paradinho lá. Então aí o equilíbrio... Aí teria sentido falar, não tem nenhuma força agindo sobre o corpo. Aí eu até concordo. Tá? Mas é uma situação completamente hipotética. Beleza? Beleza. Ó, só que, pessoal, isso daqui, ó, é o exemplo mais simples que a gente tem, né? Para a gente analisar aí o que está acontecendo, as forças que estão agindo sobre um corpo. Tá? No nosso caso aqui que a gente vai começar a estudar, a gente pode ter uma situação como essa, né? Uma situação de equilíbrio de um corpo, né? E uma coisa completamente louca assim, né? Nesse caso aqui, ó, pense em um canto, né, de parede, aqui é um teto e aqui uma parede, né? Tem uma linha aqui, outra linha aqui, e esse bloco está amarrado nesse ponto aqui, ó, e ele está exercendo um peso aqui, certo? Está exercendo uma força para baixo. E é claro que para esse sistema aqui estar em equilíbrio, né, a somatória das forças que estão agindo nesse pontinho aqui, ó, vai ter que ser igual a zero. Não tem jeito. Tem que ser igual a zero. Tem que ser no ponto central sempre.
Isso, você vai pensar nesse ponto central aqui, tá? Porque é nele que estão agindo as forças. Entendi. Então, se tivesse 1 trilhão de cordas, tô dando qualquer número que você está falando, né? Amarrado, o que importaria para calcular o equilíbrio seria a força que age sobre o centro? Não, pera lá. Se você tivesse 1 trilhão de cordas aqui, ó, todas amarradas, todas concentradas nesse mesmo ponto, ó. Então sai desse ponto aqui, amarra uma corda aqui, outra lá. Eu vou ter que analisar aonde que é a concentração das forças aqui, certo? Esse pontinho aqui, ó, onde estão concentradas as forças, é onde tem que dar zero. Se ele está em equilíbrio. Se o sistema está em equilíbrio. Entendeu? Entendi, tá. Tá bom? Ó. Então eu posso dizer que quando eu estou parado, a minha barriga tem que estar dando força, a somatória das forças tem que estar dando zero para não cair. Eu vou falar sobre centro de gravidade daqui a pouco. Tá. Aí você vai entender um pouco melhor isso aí. O que eu estava comentando, que então é errado a gente falar que não tem força nenhuma. Quais seriam as forças, entre aspas, do eixo X? X. Ah, tá, ó. Olha aqui, ó. Aqui, você fala nessa situação, né, Isaac? Exatamente. Aqui nessa situação, ó, no eixo X, você concorda comigo que se a bolinha tá aqui parada, é porque tem uma força de atrito estática que tá deixando ela parada aqui de algum jeito? Sim, senhor. Que a somatória dela está dando zero para deixar ela parada. Então, aí, ó, a gente não sabe. A gente pode falar que tem uma força de atrito nesse sentido aqui, uma força de atrito estático, tá? Se tem uma força de atrito estático nesse sentido, essa outra força aqui vai ser da mesma intensidade. Você concorda comigo? Porque está em equilíbrio. Sim, senhor, em direções opostas. Em direções opostas. Só que assim, ó, Isaac, do mesmo jeito, eu posso falar assim, no eixo X, não vou considerar nenhuma força. Não tem. Porque aqui, ó, o eixo Y, ele já está deixando tudo em equilíbrio. Você concorda comigo? Porque 0 menos 0, beleza, no eixo X, a somatória das forças é 0. Agora aqui no eixo Y, ó, eu sempre vou ter uma força-peso, cara. Então, isso é o que eu fiquei em dúvida mesmo na relação de forças era no eixo X. E qual seria a suposta força que estava sendo exercida sobre o objeto no eixo X? Ah, entendeu? Tá. Ó, eu dei como exemplo uma força de atrito estático. Pode ser. Tudo bem? Mas esse daqui, ó, é só para falar que no eixo X a gente tem que considerar também. Nesse caso aqui, ó, quando a bolinha está parada no chão, é meio difícil, é meio abstrato você pensar no eixo X. Agora, nessa situação aqui, ó, não tem jeito, cara. Nessa situação você tem que pensar no eixo X aqui. Porque olha só, ó, essa corda estando amarrada aqui com um ângulo θ, ela vai exercer uma força nesse sentido aqui, né, de tração, tá? E se a gente decompor, a gente vai conseguir decompor em força no eixo X e força no eixo Y. Assim como essa tração dessa corda, que a gente pode decompor em força do eixo Y e força do eixo X. Entendeu? Sim, senhor, professor. Beleza. Deixa eu ver se alguém tem algum... Esse zero com traço no meio significa 90 graus? Não, esse zero com traço no meio é θ. O que é θ? Θ é uma letra grega. A gente usa letras gregas para falar sobre ângulo. Θ, alfa, beta, coisa do tipo. Tá? Esse zero com risco no meio é θ. Beleza, pessoal? Esses paralelos traçados aí na linha, no ponto central, professor, são tipo aquela questão do lançamento bico, aquela situação do X e Y, por exemplo, que tem no lançamento bico. Isso, exatamente. Você lembra lá que a gente decompunha as forças em componente Y e componente X? Sim. É a mesma coisa aqui, ó. A gente vai ter que decompor o vetor de novo. Vocês lembram de vetor que a gente viu lá no começo do ano? Estamos vendo ainda até agora, tá? Vetor vai nos perseguir aí na física pelo resto da vida, tá bom? Beleza. Agora, ó. Olha só, pessoal. Isso daqui são forças agindo no eixo X e Y.
Beleza? Que a gente vai ter que achar o equilíbrio aí, achar a somatória das forças, o valor de cada uma dessas forças aí. Quando a gente fala em... Oi? Só, desculpa interromper, mas as setas vermelhas ali são forças ou são cordas? Então, ó, aqui, ó, são cordas, certo? Essa pretinha aqui. Só que uma corda não está exercendo uma força nesse ponto aqui? Sim. Então, esses vetores aqui, ó, representam as forças que essas cordas aqui estão exercendo nesse ponto de origem aqui. Então a corda só tá tipo, a corda do zero, do teta embaixo. Do teta Y e do teta X você tem essas duas cordas. Não tem essas cordas só pra cima, pra direita que tá na imagem não, né? Na verdade, ó, Enzo, essa daqui, ó, é a força que essa corda está exercendo nesse ponto. E essa daqui é a força que essa corda está exercendo nesse ponto. Beleza? Só que a gente não... Aí as duas de cima são a gravidade e a força de reação. Não, pera lá. Ó, só que eu consigo fazer soma vetorial desse cara aqui com esse aqui? Não. Por que não? Você falou um dia lá que não pode sair somando vetor e tem que fazer Pitágoras. Não, pera lá. Se as duas estão em direções diferentes, eu posso sair somando? Não, eu não posso sair somando vetores. Eles são opostos e cada um vai ter um espectro, né, professor? Eu não posso sair somando vetores com direções diferentes. Eu tenho que colocar todo mundo na mesma direção e aí eu faço as somas. Ok? Se esse daqui, ó, eu tenho essa inclinação, eu posso tirar a componente y, a componente x, e esse daqui com essa direção, tirar a componente x e a componente y. E aí eu consigo somar. Agora, eu consigo somar esse vetor aqui que está indo desse ponto para trás com esse daqui que está indo desse ponto para frente? Consigo ou não consigo? Não? Eu acho que dá pra fazer diferença entre eles, porque tipo, eles estão em sentido oposto, então eles eles estão na mesma direção, gente, mas estão em sentido oposto. Eu confundi direção de sentido. É a mesma coisa que pegar aquele exercício que o senhor deu de força Newton e cada um tá numa oposta e tinha que contar os quadradinhos e depois subtrair eles, certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Só que o que eu quero dizer, pessoal, é que a gente lembra lá de vetores, né? Quando tinha vetores em direções contrárias, né, diferentes, eu não podia sair somando eles. Eu tinha que decompor cada um dos vetores e somar as suas componentes, lembram? Então, digamos que, tipo, vou separar um negócio no meio aí para os dois teta. O teta lá de cima, eu teria que fazer as três setas, a soma das três, aí depois eu faria o teta de baixo, chamar a soma das três, e depois com os dois valores resultantes de cada um, eu faria a conta, a soma. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Tudo bem? Professor, então, tipo, teria que achar a resultante dos dois vetores, né? Isso, exatamente. Seria tipo desenhar o vetor aí, a Laísa falou isso, é isso daí, Laísa. Tá? Cadê, professor? É nóis. Falou. Então, pessoal, isso daqui é meio chato, hein? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida, pergunta, tá? Vetores lá, vocês não estão lembrando? Volta na aula de vetores lá, dá mais uma revisada lá em vetores para poder voltar para cá, tá? Porque é puro vetor isso daqui. Bom, olha só. Aí, além dessas forças na direção x e y, tem algumas situações que a gente vai ter uma outra coisinha envolvida que chama momento de uma força, tá? Então, esse exemplo aqui eu acho bem bacana. Imagine vocês tentando desparafusar uma porca que está meio emperrada, tá? Então vocês vão lá, pega a chavinha de vocês lá, a chave fixa, né?
coloca na porca e tenta aplicar uma força nesse sentido aqui para desparafusar essa porca, tá? Fala para mim, ó, se você aplicar uma força nesse sentido aqui, o que vai acontecer com esse sistema inteiro? Alguém arrisca falar? Como é que é, professor, se você aplicar uma... Ó, se eu aplicar essa força aqui, ó, aqui no cabo da minha chave, o que vai acontecer com esse sistema inteiro? Ele vai mexer junto, não vai? Vai mexer como? Ele vai girar. Opa, ele vai girar. Por causa que a força ficou concentrada em um lugar que vai fazer ele virar, não é? Isso. Esse meio aqui não tá preso? Sim. Tá, né? Se você aplicar uma força aqui, ó, ele não vai tender a fazer isso daqui, ó, girar sobre esse ponto aqui, ó. Sim. Vai, né? O que isso acontece? Hã? O que isso acontece? Se deve tender a girar sobre o ponto de força. Esse daqui é o tal do momento. Esse ponto aqui, ó, tá preso aqui. Então pensem sempre no momento como um pontinho preso, certo? E na hora que você aplica uma força, esse pontinho preso aqui, ó, vai fazer com que o sistema inteiro gire. Porque a chave está presa aí, né, professor? Você encaixa a chave, ela também fica presa. Você gira, ela vai se movendo. Exatamente. Tá? Você colocou a chave aqui, ó, ele tende a girar. Ok? Espera só um minutinho. Espera aí. Desculpa, minha cachorra tava latindo lá, tava me atrapalhando. Ó, aí, pessoal, ó, então vocês entenderam o que é momento de uma força. O momento, ó, é quando você aplica uma força e o resultado da aplicação dessa força é um movimento giratório. Ok? Então eu posso dizer que o momento é basicamente... como que eu falo mesmo a palavra? Eu não lembro. Rotação sobre um ponto de força. É um movimento giratório por conta da aplicação de uma força. É isso que eu queria falar. Isso, é um movimento giratório por conta de uma aplicação de uma força. Tranquilo? Isso é momento. Agora, ó, olha só, que interessante. Vamos supor que você tá com a tua chavinha lá curtinha, né? E aplicando uma força com a tua mão aqui, tá? E você não consegue fazer esse parafuso sair do lugar e girar de jeito nenhum. Aí um amigo teu um pouquinho mais esperto pegou, não que vocês sejam um pouco espertos, hein, pelo amor de Deus, mas ele pegou um cano, colocou aqui nessa chave aqui assim, ó, e aplicou a força. Pimba! E aí ele conseguiu soltar essa chave. Por que ele conseguiu soltar essa chave? Porque a força estava aplicada em um lugar que fazia ela girar em torno da própria força e conseguiu sair? Mas você tá vendo que aumentou aqui, ó, por conta de ter aumentado essa distância, ele conseguiu tirar o que você não estava conseguindo com essa chavinha curtinha aqui? Mas por que que aumentou? Não vai aumentar, não vai, professor? O quê? O movimento assim, de rotação vai aumentar, não vai? E o que você acha que é esse movimento de rotação aí? Como assim? Professor, eu posso ter errado, mas pelo que eu entendi, vai dar mais força para aquele objeto girar? Nossa, hein? Mas, ô Isaac, vamos achar... vamos achar a palavra mais adequada, porque força é isso aqui, ó. Tá vendo? Por que a gente não fala que o momento aumentou? Não pode ser? Ou senão o torque. Pode ser. Que? Torque. Que isso? O torque, Não pessoal. tem que torque, mas eu entendi que o momento aumentou. Isso. Então. Esse momento que eu tô falando, ele aumenta conforme a distância do centro desse parafuso aqui como exemplo, tá? Entre aspas, tá?
O momento que a gente está falando aqui, ele vai aumentar com a distância. Então, ó, se você está aplicando toda a força que você tem para tentar virar essa chavinha e descangaiar esse parafuso daí, né, essa porca daí, e aí, né, você não conseguiu, beleza? Você não tem outra alternativa. Você conhecendo o momento, você sabe, né, que você vai ter que aumentar essa distância do centro aqui do parafuso até onde você está aplicando a força. Porque assim você vai aumentar o momento. Se você aumenta o momento, o torque vai aumentar. Por isso que você consegue soltar a chave. Tá? Então, mas qual que é a relação entre aumentar a distância e aumentar o momento? Olha aqui, ó. A distância aumenta o momento. Olha aqui, ó. O momento é dado pela equação força vezes distância. Beleza? Então, trava essa força aqui, ó. Vamos supor que você está aplicando uma força de 10 newtons. Aqui, ó. Essa força F aqui vale 10 newtons. Ok? Tá. Aí, ó, tem 1 metro daqui para cá. Beleza? Do centro da porca até aqui a aplicação da força. Tranquilo? Ok. Qual que vai ser o momento aí? Vai ser de 10 alguma coisa. 10 newton vezes metro, beleza? 10 newton vezes o quê? 10 newton vezes metro. Ah, 10 newton vezes metro. Isso. Tá, eu entendi o porquê do newton vezes metro, mas eu entendi o resultado. Porque são as unidades de medida. A unidade de medida de força, quanto que é? O que é? Newton. E a unidade de medida de distância no sistema internacional, o que é? Metro. Newton vezes metro. É metro, É, tá? Agora, ó, vamos supor assim. Você não consegue aumentar mais a tua força. A tua força ali é de 10 newton, não dá para aumentar mais. Só que aí se você coloca um cano aqui 3 vezes maior que esse primeiro. Ô professor, se a gente pensar numa situação, olha, não sei, eu buguei agora, pode estar errado, mas olha, eu pensei não tem essa situação em maior escala. Aí tem uma pessoa com uma determinada força tentando girar ele. Aí tem outro grupo com mais pessoas, mas com a mesma força. Faria mais sentido esse maior grupo girar do que aquele que tem a força. Não sei se fez sentido. Tá, peraí, ó. Então vamos acabar de contextualizar a dúvida do Enzo, tá? E a gente volta para tudo. Olha só, Enzo. Se você aumentou em 3 vezes o comprimento aqui do centro da porca até onde você está aplicando a força, você não aumentou 3 vezes esse D? Sim. Se você tinha uma força de 10 vezes 3 distâncias, quanto que foi o teu momento? 30 newtons vezes metro. 30 newtons vezes 30, certo? No começo não tinha 10? Sim. Você não aumentou o momento aí só mudando a distância? Sim. Sim. Então tá, Então, você aumentou. eu posso dizer que quanto mais momento, mais fácil é. Nesse exemplo aí, quanto mais momento, mais fácil seria disparar. Ou seja, quanto mais pessoas exatamente, formando mais fácil vai ser de girar esse corpo. Enzo, exatamente isso. Quanto maior for o momento, mais fácil vai ser de girar o corpo. Agora, olha o exemplo do Isaac. Ó, Isaac, agora olha o teu exemplo. Vamos supor que o Enzo está aplicando uma força aqui, ó, tá? Aí eu falei assim, ó, para girar isso daqui, o momento tem que ser de 30 Nm vezes metro, ok? O torque tem que ser de 30 Nm, tá? Uhum. Aí, ó, eu vou lá e ajudo o Enzo e coloco mais 10 Nm de força aqui, ó. Tem 20. Ainda não vai girar. Aí o Isaac vem também e ajuda com mais 10 newtons. Então, ó, essa força aqui foi para 30 newtons. Vezes essa distância de 1 metro, 30 newtons. Então vai girar. Só que se a gente aumentar 3 vezes o tamanho, quanto que vai ser o momento aqui? Vai ser a mesma coisa que com 3 pessoas ajudando. Se uma só tiver, né? Se uma só tiver lá. Agora se as 3 com o momento aumentado... Isso. Se as 3 pessoas, né, que estão aplicando 30 newtons, né, o conjunto das 3, e aumentar aqui, ó, o comprimento, 30 vezes 3, quanto que dá aqui o momento? 90.
Então vocês estão vendo que o momento vai ser diretamente proporcional à força e à distância, pessoal. Se eu aumentar a distância e manter a força, eu aumento o momento. Se eu aumentar a força e manter a distância, eu aumento o momento. Ok? Se qualquer um dos dois variar aqui, vai variar o momento também. Entenderam? Professor, a Franciele pediu para perguntar se isso também é, por exemplo, acontece quando gira ao redor de uma roda da bicicleta, tipo, em torno da roda da bicicleta. Isso, ó. Mas só que lá, o giro ao redor da bicicleta, a gente não pode pensar como um momento nesse caso, tá? Lá vai ser uma outra força que vai estar agindo. Pensa, por enquanto, nesse momento para uma barra, coisa do tipo. Tudo bem? Pode ser? Aí no caso de bicicletas, aquele negócio da cadeira de rodinhas, os ventiladores seriam outros tipos, certo? É outra coisa. Lá é outra coisa. Lá a gente tem força centrípeta acontecendo. Beleza, Fran? Desculpa, eu não vi tua pergunta. Lá é outra coisa, tá? Aí da barra de ferro, né? A barra de ferro sempre fica isso, porque tenta entortar a barra de ferro só com a mão, você não vai conseguir. Aí você prender ela, colocar um cano e puxar é muito mais fácil. Exatamente, Antônio. É isso aí. Fazendo isso, então, tipo, ele encaixava um ferro assim onde ele queria dobrar e puxava pra cima com muita facilidade e dobrava. Boa! Por quê? Agora você entende. O que ele estava fazendo lá? Ele prendeu, né, o ferro para, como chama de força? O momento? Isso, o momento, ele prendeu, né? Aí ele colocou um momento maior para puxar com a força dele e entortar. Ele mudou a força dele? Não. Não mudou. O que ele mudou foi a distância entre a aplicação da força, né, e o centro que ele estava lá interessado. Certo? E aí ele aumentou o momento. Ele foi esperto, ele falou, pô, eu não vou conseguir aplicar mais força aqui. Eu vou ter que mudar o momento. Então eu coloco a aplicação da força mais distante do centro que eu quero aqui. Foi isso que ele... Tô sentindo que isso ainda no futuro vai servir pra gente de alguma forma. Serve, vai servir, tá? Você pode ter certeza. Oi? Esse negócio de momento de uma força também, tipo, se aplica, por exemplo, para levantar uma rocha. Aí, tipo, vou lá, coloco um pedaço de madeira, assim, tipo, a ponta embaixo da rocha e, tipo, aplico a força na outra ponta para tentar... Exatamente, Matheus. É a mesmíssima coisa. Aquilo lá é momento. Se for um momento menor, provavelmente não vai conseguir levantar aquela pedra. Mas se o momento for maior, a gente vai conseguir levantar ela. Exatamente. E vocês vão ter um exercício sobre isso daí, que é uma gangorra, né? Vocês vão ter um exercício sobre isso daí, que eu deixei de exemplo lá. Vocês vão entender um pouco melhor. É a tal da alavanca de Arquimedes lá, né? Me deu uma alavanca, um ponto de apoio que eu posso mover o mundo. É aquilo lá, tá? Ele está usando o conceito de momento aí. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Beleza. E nós temos uma segunda situação no momento aí, que ela é um pouco diferente, né? Vamos supor que a gente esteja aplicando uma força que faz um ângulo θ aqui com a horizontal, tá? A gente já não está mais aplicando essa força aqui, ó, na vertical, tá vendo? Ó? A gente está aplicando uma força com um ângulo aqui, certo? Percebam que ela tem duas componentes, tá vendo? A componente x e a componente y. A componente x vai influenciar em alguma coisa nesse movimento de girante aqui? Fala para mim. Eu acho que não. Não, né? Porque é como se estivesse puxando para trás. Então, essa componente x aqui da força não vai me ajudar em nada. Agora, essa componente vertical aqui, ó, essa componente y, ela vai me ajudar. É ela que efetivamente vai ser a minha força que vai causar momento. Tudo bem? Bom, se ela é minha força que vai causar momento, nesse caso aqui, ó, eu sei que essa força que eu vou ter que pôr aqui é uma força total aqui, né? Vezes um seno desse ângulo θ, vezes a distância. Ok?
Ok. Ô professor, tipo assim, essa força que tá aplicando em diagonal, ela tá tipo, como que eu vou, puxando ou tipo, empurrando essa barra aí? Ela tá indo pra lá, né? Tipo, vamos supor, ó, que você tá, sei lá, tentando aplicar uma força nessa direção aqui, ó. Você não tá de frente assim para a chave. Você tá meio de lado, tá vendo, ó? Você tá meio de lado e tentando aplicar a força. Pô, meu, o que vai acontecer, né? Dá até pra gente imaginar isso, né? A chave vai tender a sair enquanto você tá empurrando aqui, concorda comigo? Sim. Sim? Então, ó, o que realmente vai gerar momento aqui vai ser só essa componente de força. Essa daqui, ó, só tá fazendo a chave sair do lugar. Oi? Eu só não entendi por que você fez um triângulo naquele ponto. Porque aqui, Enzo, ó, eu peguei essa força aqui e decompus em componente Y e componente X. Aí entra no vetor, né, professor? Isso, é um vetor, né? Na verdade, isso daqui é um vetor força. Ah, tá. Agora que eu vi. Aqui, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Tem a pontinha da flecha do vetor força aqui. E aí eu tiro componente X e componente Y. Entendi. Tudo bem? Bom, Olha, pessoal. então, ó. Aí, pessoal, a gente acaba tendo mais uma coisinha que a gente tem que se preocupar para falar que um corpo está em equilíbrio. A gente não pode mais falar que ele está em equilíbrio considerando só as forças X e Y, né? As componentes X e Y. Para ele estar em equilíbrio, o corpo tem que ter também a somatória dos momentos sendo igual a zero. Tá? E o que é isso daqui? Ó? Um momento, pessoal, sempre que eu falei que é alguma força exercida sobre o corpo que faz ele girar. Então, ó, se eu aplico uma força nesse sentido aqui e faço ele girar para a esquerda, ele tem um momento positivo. Ou vice-versa, tá? Tanto faz. Se eu aplico uma força aqui e faço ele girar para a direita, eu tenho um momento negativo. Para o meu corpo estar... Horário e anti-horário? Isso, horário e anti-horário. Tá? Momento só tem sentido a gente falar em sentido horário e anti-horário. Beleza? Momento. Sentido horário e anti-horário. Ok? Então, ó, para o meu corpo estar em equilíbrio, a somatória dos momentos tem que ser igual a zero. O momento anti-horário tem que ser de mesmo módulo e direção contrária do momento no sentido horário, para esse corpo estar em equilíbrio. Ok? E quando eu faço a somatória das forças aqui e eu falo que estão igual a zero, eu tenho que considerar as forças na componente Y e na componente X. Então um corpo vai estar em equilíbrio se a somatória das forças dele for igual a zero e se a somatória dos momentos também for igual a zero. Entenderam? Mas tipo assim, um objeto que está parado ele já não vai ter tanto a somatória das forças quanto a somatória do momento igual a zero, certo? Certo. Para eu fazer alguma coisa e começar a ter momento em girar ao redor da sua própria massa, como é que eu faria isso? Ué, você tem que aplicar uma força. Mas, por exemplo, se eu quiser pegar o meu estojo e fazer ele girar ao redor da própria massa, ele vai dar um girinho por alguns milésimos de segundo e vai parar. Sim. Como que eu faria para ele continuar girando eternamente, por exemplo? Aplica uma força eternamente. Então, tá, eu não sei se é certo eu falar isso, porque você sempre xinga a gente quando a gente fala. Mas... eu não xingo vocês, cara. Caramba. Quando a Terra gira em torno de si mesma, pode-se dizer que tem uma força que está sendo aplicada por ela para ela continuar girando eternamente. Então, mas, ô Enzo, fala pra mim, a Terra está lá girando, né? Que força que está se opondo ao movimento dela? Não sei. Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Então ela não está em movimento retilíneo uniforme? Ou movimento circular uniforme? Sim.
Então, ela está em estado de inércia, vamos dizer assim. Entendi. Então, tipo, não está relacionado eu falar de momento angular aqui dentro da Terra e fora da Terra. Tipo, falando de planetários. Não entendi. Tipo assim, eu não posso fazer uma comparação de momento angular, que eu falo, tipo... desculpa, eu confundi as coisas. Eu tô viajando um pouco. Momento. Oi, Enzo. Eu não posso falar... Oi. A gente não consegue... Assim, né? Tudo que a gente está falando... Isso daqui, ó. Isso daqui... Opa, perdão. Isso daqui é para corpos aqui na Terra. Vocês estão com mania de jogar tudo pro espaço. Mas, por enquanto... Por enquanto, cara, não tem jeito da gente jogar tudo pro espaço. No espaço, a gente está sem atrito com o ar, a gente tem o vácuo, né? As forças lá são forças diferentes de outras naturezas. Não tem a gravidade também? Hã? A gravidade também não influencia lá. Isso, a gravidade é outra... lá a gente vai falar entre interação de corpos. Aqui a gente tem a gravidade da Terra que já está interagindo no corpo, está ali inserida. E outras forças agindo sobre o corpo. Você entendeu? Ô, professor, eu acabei de dar uma busca aqui rápido no Google. Apareceu uma matéria do Brasil Escola que uma possível causa do movimento de rotação da Terra em torno de si mesma tem a ver com o torque da gravitação. Acredita-se que a força exercida pelo Sol e por outros planetas faz com que a Terra experimentasse a ação de torques. Eu não sei como... Isso. Vai depender do raio dela. E adquirisse o movimento rotacional. Isso, depende do raio, tá? Por isso que são... Isso. Isso daqui é torque, ó. Isso daqui é torque. Ó, o momento aqui, pessoal, é torque, tá? Torque. Beleza? Depende da distância. E o quanto a Terra gira, ou a velocidade... Tanto o momento quanto o torque. Isso. A velocidade que a Terra gira depende do tamanho dela, depende do raio dela. Mas, pessoal, esquece esse negócio de, por enquanto, ir lá pro sistema solar, cara. Vocês estão a Lucy Crazy já. A gente está aqui na Terra, tá? Vamos estudar os corpos interagindo aqui na Terra primeiro, para depois a gente ir interação de corpos massivos, hein? Pelo amor de Deus, tá? Então, ó, não adianta a gente pensar em corpos girantes lá, corpos celestes, se a gente não entender primeiro os corpos aqui de dentro, tá? Tudo bem, Enzo? Compreendi. Não fica triste, cara. Não fica triste. Vai chegar o seu momento, beleza? Seu momento vai chegar. O momento não já é zero. Ó, então, se você tá parado, teu momento é zero, beleza? A somatória dos momentos é zero. E aí, ó, tem mais uma coisinha que eu quero falar com vocês, que é o tal do centro de gravidade, tá? O centro de gravidade, pessoal, é aquele pontinho no corpo em que todo o peso é aplicado, ok? Então, é aquele pontinho no meio, por exemplo, de uma esfera, né? Em que todo o centro de... toda a força está sendo aplicada naquele pontinho. Eu gosto de pensar... Hã? O que é sempre aplicado no centro? Não sei se é sempre, estou falando que eu entendi. O que é sempre aplicado no centro? Ó, eu gosto de falar no centro de gravidade como sendo aquele ponto onde a gente coloca, por exemplo, um palitinho e consegue equilibrar um corpo. Consegue imaginar isso? Não muito bem. Pega o teu caderno. Palito equilibrado. Pega o teu caderno assim, ó. Aí você vai pôr um espeto assim bem retinho assim numa mesa, bem retinho, tá? Aí você vai pegar e vai tentar equilibrar ele, que na hora de você soltar a mão, ele vai ficar ali paradinho. Você não tem que achar um centro dele bem certinho? Sim. Aquele lá é o centro de gravidade. Entendeu? Mas esse centro de gravidade bem no meinho do corpo, ele é correto a gente falar isso, né? Para corpos que são homogêneos e simétricos, ok? Então, ó, para uma esfera,
tem sentido a gente falar que o centro de gravidade é bem lá no meinho, tá? Porque se a gente passar 3 planos aqui, ó, o encontro desses 3 planos lá no meinho do meu cubo, da minha esfera, vai ser o meu centro de gravidade. Agora, com corpos que não são homogêneos e nem simétricos, né, não tem uma uniformidade pelo corpo, tá? Aí já fica um pouquinho mais complexo achar o centro de gravidade, tá? Por isso que a gente sempre adota esse centro de gravidade para corpos homogêneos de massa uniformemente distribuída, né, e simétricos. Tudo bem? Simétricos, pessoal, quer dizer que o que tem de um lado tem de outro, né? Se a gente passar um plano aqui assim, ó, o que tem de um lado tem do outro. Conseguiram entender? Então forças são simétricas, geralmente. Oi? Então as forças que são aplicadas sobre um corpo são simétricas. Não, não tem nada a ver com força aqui, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando aqui de centro de gravidade e massa, tá? Massa. Então, ó, pensa na massa desse... Oh, desgraça. Pensa na massa desse corpo aqui, ó, toda bem distribuidinha. Se eu cortar no meio essa bola, essa esfera, ela tinha 1 quilo. Se eu cortar no meio, metade vai ter 1 quilo, metade vai ter meio quilo, metade vai ter meio quilo. Tá? Elas são simétricas e homogêneas, as duas partes. O corpo inteiro. Tá? E aí eu consigo falar que o centro de gravidade está bem no meinho dela. Ô, professor, então, tipo, para descobrir o centro de gravidade de uma coisa que não é simétrica e nem homogênea, tipo, é mais difícil, não é? É mais difícil, Matheus. Ó, eu não sei se vocês já viram aquele passarinho que a gente equilibra no bico. Já viram esse brinquedo? Ah, é um origami, né, professor? Tipo, você faz um origami com papelzinho e você para assim no dedo. Esse brinquedo aqui, ó. Esse brinquedo aqui. Vocês já viram esse brinquedo? Não? Eu já vi, já. O que eles fazem com esse brinquedo? Eles brincam com o centro de gravidade, né? Eles pegam e tacam o centro de gravidade pro biquinho desse passarinho aqui. Ok? E aí você consegue equilibrar ele facinho. Porque o peso dele é todo distribuído nas asinhas, na parte de trás aqui, de modo que ele consiga jogar todo o centro de gravidade pro bico. Por isso que ele fica desse jeito aqui. Então dá para manipular o centro de gravidade? Dá para manipular o centro de gravidade. A gente consegue, assim, de maneira bem experimental, a gente consegue achar o ponto de gravidade daquele jeito que eu te falei. Você coloca uma varetinha fixa em uma base, né, bem retinho, tá? E aí você tenta equilibrar qualquer corpo, né? O senhor vai me matar agora, mas, por exemplo, deve ser muito complicado achar um centro de gravidade, por exemplo, para Júpiter, certo? Não, eu não sei. Nunca pensei no centro de gravidade para Júpiter. Não sei. Vamos pensar em corpos aqui, né? Por exemplo, tem um cara, quer ver? Que ele é um japonês, um chinês que equilibra coisas. Esse chinês aqui, ó, ele equilibra tudo. Olha aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Desafia a lei da gravidade e equilibra objetos. Ele vai achando o centro de gravidade das coisas. Simplesmente. Em outras posições. Depois vocês veem esses vídeos aqui, ó. É bem interessante. Ele só vai ajustando o centro de gravidade e vai ajustando as coisas aqui. Ô, professor, no caso, para achar um centro de gravidade de, tipo, um ser humano, seria mais difícil? Eu ia perguntar isso agora. Onde que é o centro de gravidade do ser humano? É mais difícil. Hoje tem máquinas que acham o centro de gravidade e tudo mais, porque depende muito da posição do corpo, tá? Depende muito da posição do corpo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Ô, meu filho. Nesse exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele coloca o centro de gravidade como sendo no meio. Mas se você esticar uma perna aqui para cá, mudou teu centro de gravidade. Você já tem que se ajustar para o outro lado. Desse jeito aqui, ó, muda teu centro de gravidade. Então depende muito de como vai estar disposto o teu corpo aí. Tudo bem? Tá sempre uma região próxima do umbigo, né, professor?
Próximo do umbigo. Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, eu vou explicar de novo isso daqui pro Carlos, que ele não entendeu muito bem. Ô Carlos, aqui ó, acontece o seguinte. Nós estamos falando, aliás, nós já estávamos falando de equilíbrio dos corpos, né? Só que a gente só estava considerando que um corpo estava em equilíbrio quando a somatória das forças que agia sobre ele era igual a zero. E essas forças eram na componente Y e na componente X. Ok? Só que tem uma terceira situação que pode acontecer com o corpo, de que se eu aplicar uma força, ele acaba girando. Tá? Se eu aplicar uma força num corpo e ele girar, quer dizer que eu vou ter momento nesse corpo. E não só mais essas forças aqui nas direções X e Y. Tudo bem? Até aí você entendeu? Beleza. O momento, se é uma força que faz o corpo girar, para esse corpo estar em equilíbrio, a somatória dos momentos também tem que ser igual a zero. Entendeu? Então eu tenho uma segunda situação aqui para falar que o meu corpo está em equilíbrio. A somatória das forças tem que ser igual a zero. E quando eu falo isso, eu estou considerando forças no eixo X, no eixo Y. E a somatória dos momentos também tem que ser igual a zero. O corpo não pode estar girando. Entendeu? Eu tenho um exemplo para dar e quero ver se está certo. Se eu pegar uma bola, deixar ela paradinha em cima de uma mesa, mas eu conseguir girar ela ainda pode cair porque como o momento dela não é zero, ela ainda não está em 100% de equilíbrio, tá certo? Não, peraí, não entendi. Contextualiza melhor aí tua pergunta. Digamos que eu pegue uma esfera, aí eu deixo ela parada em cima da mesa. As forças que estão sobre ela e o momento dela são zero. Certo, concordo. Se eu girar ela ainda pode cair, porque como tem momento, ela não está em equilíbrio, certo? Tá, mas espera lá. Se você aplicar uma força, por exemplo, na vertical, no canto da bola, ela vai girar. Sim. Ok? Se a gente só considerar que está tendo um momento, ela só vai girar. Ela não vai cair. Ô professor. Oi? Mas seria mais isso que o... Perdão, Matheus, pode falar. Tem tipo eu tô pensando aqui, por exemplo, aqueles caras que jogam basquete lá e coloca, eu acho que deve ser o centro do equilíbrio, tipo, de uma bola, coloca o dedo lá no centro da bola embaixo e começa a girar ela. O momento dela não vai ser mais zero, né? A soma do momento. Não, e ela vai continuar girando por quê? Porque ela tá em equilíbrio por causa que ele tá segurando ela no ponto de equilíbrio, não é? Então, olha só. Primeiro, ela não vai cair porque a somatória das forças no eixo Y é igual a zero. A força-peso que a bola está exercendo para baixo está sendo compensada pelo dedo lá do cara que joga basquete. Tranquilo? No eixo X não tem nenhum movimento, não tem nenhuma força atuando. Então a bola fica parada também. Beleza? Beleza. Para ele girar a bola, ele não dá uns tapas do lado da bola assim, ó. Sim. O que ele está fazendo? Ele não está aplicando uma força vertical do lado da bola, que tangencia a bola e faz a bola girar? Tá. Então, essa força vertical aqui não está gerando momento? Sim, então, tipo, o momento deixa de ser zero, né? A somatória dos momentos. Isso, deixa de ser zero. Agora sim, ó. Se o cara tá lá, ele dá um tapa na bola, a bola começa a girar. Se ele não der mais nenhum tapa, a bola não vai parar? Vai. Mas por que ela para? Por causa da força de atrito? A força de atrito com quem? Com a bola. Com o dedo do cara. O dedo do cara com a bola e o que mais? Tem o vento também, né? Vamos desprezar O ar, né? O ar. O vento não. O vento é ar em movimento. Você entendeu, eu acho. Não, eu entendi, mas vamos falar o certo aí, pelo amor de Deus, hein? Vento é ar em movimento. O ar. Então, tem duas coisas fazendo essa bola parar. Tem o atrito do dedo com a bola e tem o atrito do ar com a bola.
Tá? Só que por enquanto, pessoal, a gente não está pensando nesses atritos aí, nada. Tá? A gente só está pensando no movimento que está acontecendo por conta de uma força. Professor, para a gente pensar num bom exemplo de momento, força, etc., a gente pode pensar no globo, né? Que tem uma suposta linha central que faz as somatórias do eixo Y de força zero, e a gente só vai estar exercendo uma força sobre o momento dele, certo? Por exemplo, se a gente quiser girar ele, vai exercer uma força no momento para fazer ele girar em torno do seu próprio eixo. Não. Certo? Um globo normal? Não. Exercer uma força no momento está errado. Você tem um momento por conta de você exercer uma força. Aí o momento não vai ser zero. Como a gente está exercendo uma força, o movimento vai deixar de estar estagnado e vai ter o movimento, é isso? Isso, exatamente. Professor, ainda nessa coisa que o Isaac trouxe, se a fórmula que se mostrou lá, momento é igual a força vezes distância. Isso quer dizer que, tipo, por exemplo, se eu tivesse um bração, não tipo um bração meu, eu segurasse um braço mecânico, por exemplo, e aplicasse, tipo, sei lá, 10 newtons em uma bola de basquete com distância de 10 metros, o momento ia ser de 100 newtons vezes metro, não seria? E o que isso significaria para a bola? Ela giraria mais rápido, giraria menos? Ela giraria mais. Então giraria por mais tempo. Isso, mas só que, ó, no exemplo da bola aí, né, a gente vai ter umas outras coisinhas envolvidas, né? A gente vai ter o momento angular, que a gente não está falando nisso ainda. Isso daqui é um momento que a gente fala linear. Tá? Aí já ia mais pro lado do globo mesmo, né, professor? Isso, Aí momento angular é outra coisa, tá? Aí a gente vai para conservação de momento angular. Eu acho que a gente não lembro se a gente vai chegar a falar sobre conservação de momento angular. Mas conservação de momento angular, aí já é outra coisa. Vamos pensar primeiro só no momento linear, que é esse daqui, força vezes distância. Tudo bem? Beleza, saquemos. É nóis. Beleza. Então tá bom. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? E a gente sempre tem, né? Mas infelizmente não pode perguntar mais, porque logo começa a falar de e a gente vai até amanhã. Olha o outro chamando de professora já, cara. Você é louco, velho. Eu fiz isso no primeiro dia de aula, o senhor esqueceu? Hã? Eu fiz isso no primeiro dia de aula. Os caras estão me afeminando, cara.